pessoal, esse é meu canal R Salvador Oficial, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato Salvador e nesse canal nós falamos sobre cibersegurança, criptomoedas e segurança da informação para o seu dia a dia ou para a sua empresa, se você é empresário, né? Então, se você gostar do nosso conteúdo, eu sempre procuro trazer vídeos curtos aqui todos os dias. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, faça parte aqui, ajude a gente a crescer aqui a nossa comunidade que fala sobre cibersegurança e criptomoedas. Procura alternar sempre esses dois temas, né? Quando o tema for batido, eu vou para outro, porque são criptomoedas, algo que eu amo, e cibersegurança é algo que eu trabalho, minha profissão, especialista em cibersegurança aqui na empresa, na RS Data Security. E hoje a gente vai trazer mais um vídeo do Peter. Hoje a gente vai falar sobre uma vulnerabilidade que esse vídeo ele já tem 2 meses, mas é um vídeo que eu achei legal porque é um problema muito sério que as empresas e as pessoas têm com relação a atualizar os seus dispositivos. Vocês não achem que só a vovó, o vovô que não atualiza o dispositivo. As empresas também não fazem. E às vezes tem ferramentas ali que fazem gestão de vulnerabilidade, né? Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Mas não tem uma prática de patching, que é implementar as ações corretivas com respeito às vulnerabilidades encontradas. Então vamos reagir a esse vídeo do Peter, que é bastante interessante e fala especificamente sobre uma falha no WhatsApp, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar play aqui. Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre uma vulnerabilidade no WhatsApp para quem usa Mac ou iPhone, tá? O WhatsApp para o Mac e para o iPhone tem uma vulnerabilidade zero day com zero clique, ou seja, que você não precisa clicar em nada. O seu celular pode ser tomado o controle dele ou o seu computador Mac se você tiver o WhatsApp instalado. Você entende a gravidade do problema? E aí entende porque eu estou insistindo nessa questão de que as pessoas não atualizam os aplicativos, não atualizam o sistema operacional, nem os aplicativos, nem o sistema operacional. Nessa vulnerabilidade a pessoa não precisa clicar em nada, nenhum link suspeito, nada. Mas a gente vai descobrir por quê. As versões mais novas já corrigem esse problema. Então, um grande ponto para você que usa o WhatsApp, que usa iPhone e que usa Mac, tem que atualizar o seu celular, tá? Essa plataforma, essa vulnerabilidade está sendo usada por aqueles sistemas de investigação governamental, tal como Pegasus, né, da NSO, estão sendo usados por sistemas desse tipo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Light, quer pegar o Peter no escurinho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal. Eu adoro os pseudônimos que os caras usam nos sites dele, né? Ele tem o visãolibertaria.com, pro canal de política dele, e ele tem o safesource.com, que fala sobre tecnologia. O pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o WhatsApp lançou uma atualização de emergência para um exploit que estava sendo explorado, tá? Então isso aqui estava acontecendo, a exploração dessa vulnerabilidade com zero clique, ou seja, você nem ficou sabendo, tá? Se o seu celular foi alvo disso, não é assim que você recebe uma mensagem e tem que clicar na mensagem, coisa e tal, não tem nada disso. Eles conseguem direto. A vulnerabilidade é essa daqui, é a CVE 2025-55177. A vulnerabilidade aproveita uma falha de autenticação, de autorização para sincronismo entre máquinas. E aqui eu quero fazer um ponto, né? 80% das invasões, dos incidentes de segurança que acontecem nas empresas são decorrentes de problemas de gestão de acesso, de controle de acesso. E quando ele fala de autenticação e autorização, é exatamente um processo, são etapas decorrentes de um princípio de gestão de acesso. O princípio de gestão de acesso se dá por a identificação, que é o primeiro deles, e depois o que a gente chama de AAA, na verdade 4 A's, tá? Deixa eu vou explicar. Identificação é o seu login, tá? Ou seja, você precisa de um login para ser identificado na base. Depois entra o processo do AAA.
que é a autenticação, o seu login mais a sua senha. A autorização, ou seja, te dá a permissão de entrada ou não naquele ambiente. E o acesso, que é baseado no seu login, qual é o perfil que lhe concede acesso, né? Então vamos pensar no sistema, quais são as funcionalidades, quais são as pastas, quais são as áreas que você tem acesso na empresa, naquele sistema, etc e tal. Então esse é o AAA, tá? Autenticação, autorização e acesso. E aí tem um quarto A, que faz parte, na verdade, do AAA. Até o Peter está usando aqui o site do próprio NIST, né? Mas você também pode, novamente, eu gosto sempre de trazer o guia da certificação CISP aqui, que é o auditing, ou o accounting, que é você ter capacidade accounting é de contabilização, não é contabilidade, é contabilizar, ou seja, conseguir mensurar quais são as ações que aquele usuário está fazendo naquele ambiente para fins de auditing, de auditoria. Porque se você concede acesso para alguém, você precisa ter mecanismos para auditar o comportamento daquele usuário. Tanto em sistemas quanto até físico, através de câmeras, por exemplo. Tá? Então, 80% dos incidentes de segurança ocorrem por problemas de gestão de acesso fisiológico. Né? Você sabe, se você tem o seu WhatsApp instalado no seu computador, mesmo que seja Windows, né? Você pode sincronizar, você vê a sincronização entre as mensagens do seu celular e do computador, né? E tem uma plataforma para isso e teria uma falha de autorização ali, encontrar um ponto em que você conseguia... Ou seja, uma falha de autorização. Então, lembra, autenticação, autorização. Então, se tem uma falha na autorização, então, teoricamente, eu não preciso me autenticar. Então, provavelmente eu estava conseguindo bypassar o processo de autenticação, indo direto para autorização. Ou seja, por isso que eles estavam conseguindo invadir o dispositivo. Faz todo sentido. Alterar as coisas sem autorização, e isso permitia o controle do aparelho, né? Então esse foi o problema. Essa vulnerabilidade combinada com algumas vulnerabilidades do nível de sistema operacional da Apple, particularmente a CVE 2025-43300. CVE. Então, para você que tem muitos inscritos aqui que não sabem essa sopa de letrinhas, o que é CVE? CVE é um acrônimo, né, a abreviação, a sigla, né, para Common Exposure Vulnerabilities, ou Common Vulnerability Exposure, né, CVE, eu falo em português, né, que basicamente, pessoal, é uma grande base de dados mundial que estuda, identifica e registra e cataloga vulnerabilidades conhecidas para que os fabricantes sejam alertados e trabalhem no processo de remediação, de correção dessa vulnerabilidade. E até o CVS, então, é um grande banco de dados de vulnerabilidades conhecidas, né? E esse CVE, ele gera um CVSS, que é um score, que é uma pontuação em termos de criticidade dessa vulnerabilidade, que inclusive ele vai falar aqui no vídeo. Então, a maioria das plataformas que trabalham com gerenciamento de vulnerabilidades, né, tanto open source quanto plataformas pagas, usam o CVE como base. Podem ser exploradas em ataques específicos contra usuários-alvo específicos, né? Ataques sofisticados contra usuários-alvo específicos. Tipicamente, quando eles usam esse termo, é justamente Pegasus e ferramentas similares de espionagem governamental contra pessoas, né? Então tá aqui a explicação, o CVSS, a nota dela do CVSS, a gravidade da vulnerabilidade é 8.0. Aí, tá vendo? É o CVSS que eu falei para vocês, que é o score, é a gamificação dela aqui, tá? Então, toda vulnerabilidade aqui, ela vai ter um processo, né, de pontuação.
se ela é crítica, se ela é alta, se ela é média, se ela é baixa, se ela é nível informativo, tá? Então você tem, para toda vulnerabilidade, há uma pontuação dela, tá? E aí você pode aqui pesquisar a vulnerabilidade que você quiser, tá? Então, por exemplo, ó, de injeção SQL. Vamos colocar, aqui deve ser em inglês, né? Injection. Aqui, ó. Então aqui são todas as vulnerabilidades conhecidas para que usam o ataque de SQL, que dão possibilidade para que ocorra um ataque de injeção SQL, ou seja, da passagem de um parâmetro para comprometer a sua base de dados SQL. Então aqui você tem um número dela aqui, ó. E toda vulnerabilidade é catalogada a partir de um número, tá? Então, ó, isso aqui são até novas, ó. Tá vendo? Ó, e olha aqui é o CVSS que eu falei para vocês, ó. Tá? Então você tem aqui várias pontuações aqui dependendo do vetor de ataque que se utiliza. E tem a ver com autorização insuficiente, ou seja, controle de autorização insuficiente na sincronização de mensagens no dispositivo, né? Isso poderia ser permitido para usar conteúdo fora de uma URL arbitrária no dispositivo da pessoa. E as atualizações são essas aqui. Se você tem o WhatsApp 2.25.21.73, você já está safo, são as versões anteriores a essa que são um problema. Enfim, tá aqui, é só atualizar a versão mais recente que resolve o problema, tá? Agora, o que eles descobriram é que também isso estava combinado com a CVE 2025 43300, uma outra vulnerabilidade que afeta iOS, iPadOS, macOS, e isso está sendo usado por empresas, por ataques sofisticados que visam usuários específicos, né? Então, como é que... Então, fique de olho. Se você usa WhatsApp para Mac, que a vulnerabilidade ela pode ocorrer no kernel, até no hardware, tem ataques físicos de vulnerabilidade, a gente estuda muito isso no CISP, no sistema operacional e nos aplicativos, inclusive navegador. Como é que funciona isso? A maior parte dos hackers usa técnicas de ataque que é tipo assim, quanto mais gente eles pegarem, quanto mais gente cair naquele ataque, melhor, porque eles tomam conta do computador e daí podem roubar chaves de criptomoedas, podem roubar senhas de banco, podem roubar acessos do usuário nas máquinas, né? Então, quando é um ataque de hackers, digamos, hackers normais, geralmente é assim. Mas você tem algumas situações muito específicas que são softwares como o Pegasus da NSO, que é um software que é vendido para governos no mundo inteiro, para polícias no mundo inteiro, cujo objetivo, em tese, é perseguir criminosos, e esses softwares fazem justamente a infiltração à distância de celulares desses criminosos. Então o policial bota lá o número do celular que ele quer vigiar, e esse software da NSO Pegasus, ele infiltra o celular da pessoa e começa a monitorar o celular da pessoa e passar informações para a polícia, né? E, em tese, isso é um ataque, tá? A Pegasus... Então, não é só o Pegasus. Então, isso também é amplamente documentado. Eu acabei de falar do exemplo da questão do LinkedIn. Você tem as situações de phishing, que são os spam phishing, que você joga a rede, quem cair, caiu, que é o que massivamente acontece, inclusive no nosso país. Mas você tem ataques direcionados, cara. Ataques direcionados quando a pessoa quer realmente pegar ali o diretor da empresa, um CFO da empresa, né? É um cara que geralmente cuida do dinheiro ali, etc e tal. E a pessoa vai, na primeira fase, que é a fase de reconhecimento, fazendo todo um rastreio disso. O software, ele só automatiza, cara. O software não faz mágica. O software automatiza um processo que já é amplamente conhecido, né? Está sendo processada pela Apple, porque isso é um ataque hacker, a gente está hackeando o seu celular. Não é só com a Apple que acontece isso, também tem versões Android que fazem a mesma coisa. E é impressionante como é que essas empresas conseguem achar essas falhas e conseguem explorar, sempre tem isso. Eles vendem esses softwares há muito tempo. Não é só empresa, não é só empresa. A grande verdade é que é um comércio, né? É um comércio. Você pode até pensar em teoria da conspiração, né?
Porque as empresas de segurança vivem disso também, né, pessoal? Concordam comigo? Hã? Então, para eu ter segurança, eu só tenho segurança quando eu tenho que satisfazer um problema que é a falha de segurança. Quem desconfie que de propósito a Apple deixe alguma falhazinha ali para esse pessoal explorar, porque o governo americano quer ter essa possibilidade. Mas qual que é o grande problema de você dar esse direito para o governo? Em tese, se o Vocês lembram daquele caso da Cisco, da época da Dilma? Lembram dos backdoors da Cisco? Então, governo usasse isso apenas para visar, sei lá, traficante de drogas e mafiosos e pessoas do mal, beleza, um hack, mas beleza, a gente consegue entender, né? Isso daí tem que perseguir esse pessoal mesmo. Mas já existem inúmeros casos disso ser usado para perseguição a pessoas inocentes, a críticos do governo, aqui, então, pessoal, aqui ele já começa a falar mais sobre política, não interessa aqui. Então, o cerne aqui do vídeo é alertar vocês a sempre manterem os seus dispositivos atualizados, minimamente em termos de sistema operacional e também dos aplicativos. Procurem sempre mantê-los atualizados. E se você é dono de empresa, entenda que é extremamente necessário você construir uma cultura de segurança da informação na sua empresa, porque as fraudes estão aí. E segurança da informação não é contratar firewall, não é comprar um firewall, não é comprar um antivírus. Isso não resolve mais. Isso ficou lá no início dos anos 2000. Você precisa construir uma governança e segurança da informação, que vai passar por várias áreas, incluindo a parte de gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de incidentes de segurança da informação. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo comentado do Peter. Sigam o canal do Peter, se inscrevam lá, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E é isso aí. Um abraço a todos.